E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje eu resolvi falar sobre o Gol Special, tá? Um carro que eu tive há aproximadamente uns 12 anos eu fiquei com esse carro aí. Eu acho que vai ser interessante esse vídeo para quem tá pensando em comprar um carrinho mais velhinho, tudo, né? E vai ficar, às vezes fica na dúvida se compra um Paliozinho, antiguinho, um Corsinha ou Gol, né? Algum outro parecido. Então eu vou aproveitar, vou passar a minha experiência que eu tive com o Golzinho Special e vou falar os vários problemas que eu tive com ele, tá bom? Porque é bom que a pessoa tenha noção mais ou menos daquilo que ela tem interesse de comprar, né? Pessoal, é o seguinte, eu comprei esse carro, o meu modelo era 99, ano 98, modelo 99, Gol Special, tá? Continuando, pessoal. Então era o Gol Special, né? Quando eu fui comprar esse carro, eu andei no Gol, andei no Uno, andei no Palio, andei no Corsa, né? E comentei com a minha esposa, falei, olha, pra mim, o melhor de todos que eu gostei para dirigir foi o Gol, tá? E isso eu falo até hoje, pra mim o Gol é o melhor desses carros para dirigir. Entre Corsa, Palio e entre Uno, né? Para mim, até hoje eu acredito que é o melhor carro. Porém, pessoal, tem alguma coisa. Esse carro ele dá muito problema, muito problema. Eu me virava bem. Eu me virava bem porque eu mesmo fazia manutenção nele, né? Então, algumas vezes que eu mandei mexer alguma coisa nele, mas o basicão sempre estava fazendo nele. Então, eu me virava bem até hoje. Se entregar na minha mão, até hoje eu me viro com esse carrinho aí. Mas eu vou falar a verdade para vocês, esse carro deu tanto problema nesses 12 anos, que hoje eu tenho um Fiat Idea 2007, eu posso garantir para você que a manutenção do Fiat Idea é infinitamente menor do que o Gol. Por quê? Porque o carro é bruto, ele é feito para durar. Enquanto que o Golzinho eu acho que é um dos carros mais frágeis do Brasil, na minha opinião. Então eu vou começar falando os detalhes deles, os pontos fracos dele, porque é como eu falo, às vezes você quer comprar. A gente não sabe, pessoal. Às vezes a pessoa tá precisando comprar um carrinho mais velhinho ali e tudo, não tem dinheiro para comprar uma coisinha melhor, e ela vai ter que comprar um carrinho mais baratinho mesmo, né? Então, ela pode ficar na dúvida e se sentir interessada em comprar um golzinho mil. Pessoal, é o seguinte, esses carros você já não tá nem vendo muito mais hoje em dia. Tem bastante rodando. Não tô falando que não tem, mas você já tá vendo eles com muita frequência. Eu acredito que de tanto problema que esses carros dá, e muitas vezes os donos também não fazem o que tem que ser feito nele, como por exemplo a troca de óleo, e aí chega uma hora que fica inviável, aí você tem que ficar fazendo motor, aí o cara pega e abandona esse carro por aí. Mas não que não dê para você consertar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, esse carro, ele dá muito problema de escapamento. Ah, o escapamento, você coloca o escapamento hoje, daqui a 6, 7 meses, já está fazendo barulho. Uma que ele já não é silencioso, muito silencioso. Se você estiver ali de boa, tudo bem. Mas não é um carro silencioso, porque quando você compra ele novo na concessionária que ele vem com escapamento original, aí sim, aquele escapamento vai durar bastante tempo, tá? Bastante tempo, modo de dizer. Bastante tempo, modo de dizer. Nem tanto tempo assim. Mas ele vai durar um pouco, vai durar bem mais que se você comprar um paralelo. Mas o escapamento é assim, 6, 7 meses já está fazendo um barulho de novo e vai em pouco, um ano, 2 anos já era, já não presta mais. Aí você vai, mas a culpa é do combustível. Não é do combustível. Porque eu tenho um Fit Idea 2007, tá bom? 2007, já estou com ele há 8 anos e nunca troquei o escapamento. E o carro até hoje é silencioso. Então, não preciso nem falar nada para você, tá? Então vou tentar relembrar todos os BO que deu nesse carro. Na verdade, pessoal, esse carro, o golzinho que eu tenho de lembrança, o golzinho começou em mais ou menos gol bolinha em 94, 95, se eu não me engano. E ele saiu primeiro aquele golzinho Plus, Gol 1000 Plus, depois saiu o Gol 1000 MI, que já era com 4 bicos injetores, né? Que no caso do meu já era MI, que era 4 bicos também, tá? E esse carro aí, como eu falei, apresentava vários tipos de problema. Era escapamento que não durava nada. Era o vidro ele cai para frente, sabe? Ele não sobe direito, ele prende muito. Aí você passa lá
um pozinho de grafite lá para melhorar, mas mesmo assim, ele dá muito desse problema de o vidro ficar caindo para frente. Quando eu comprei, eu já sabia disso, né? Mas a gente compra as coisas de acordo que a gente pode, não tanto, né? Porque não é, era necessidade minha, né? E me serviu muito tempo. Para mim foi uma benção. Porém, eu estou relatando isso para vocês, que se alguém quiser comprar um carrinho desse, já vai saber que vai passar por esses mesmos problemas, tá? Outra coisa, rolamentos de roda. Pessoal, esse carro, o rolamentozinho de roda é ruim. E não adianta você comprar de marca que é ruim do mesmo jeito. Pode comprar. Não, se você comprar do importado da China, vai ser pior ainda, claro, né? Mas se você comprar mesmo os de marca boa, conhecida, também não dura muito tempo. O rolamento dele de roda são dois rolamentozinhos, tá? Um pequeno e um grande, que vai ali no cubo da roda ali. Esses rolamentos também, meu amigo, um ano mais ou menos já tá roncando já, tá? É trocar e daqui a pouco já comprar uns dois pacotinhos para fazer a troca depois de um certo tempo. Eu mesmo trocava tal, não é bicho de cabeça, mas não deixa de ser um incômodo. Depois que você tem um carro que não fica dando muita manutenção, aí que você vê como que o carro que você tinha dava trabalho, tá? Então, não deixa de ser um gasto a mais, tudo, tá? Outra coisa, pessoal, esse carro dá muito problema de aterramento. E quando um carro dá problema de aterramento, pessoal, prejudica em várias coisas. Aí vira aquela salada. Primeira coisa que acontecia, que esse problema do aterramento, muitas vezes o motor de arranque, às vezes ele não tinha carga suficiente para dar partida no motor. Tinha bateria e tudo, mas só que demorou para me entender isso aí. Só depois de muito tempo, para falar a verdade, eu só vim descobrir isso aí quando eu vendi o carro. Um pouco antes de eu vender o carro, se eu não me engano, eu fiz um aterramento melhor e acabou os problemas. Porém, eu fiquei todo esse tempo sem descobrir o que, que era. Um falava uma coisa, outro falava outra, um falava uma coisa, outro falava outra, e na verdade era o problema do aterramento, tá? Porque, tipo assim, se você não tiver um bom aterramento, você não consegue fechar o circuito direito, você perde potência e o motor de arranque não funcionava direito. Às vezes eu troquei o motor de arranque, acho que até hoje eu tenho um motor, um Bendix, né? O motor de arranque não, eu tocava só automático ali. O automático eu não conseguia funcionar direito, por causa do bendito aterramento. Outro problema que dava por causa do aterramento, o painel ficava piscando. Do nada, você estava se dirigindo e ele começava a piscar. Ficava acendendo a luzinha lá, os ponteiros começavam a se mexer sozinho. Aí um colega meu tinha um igual também, mandou fazer um serviço num lugar que mexe com painel, ficou a mesma coisa, tá? Então, esse carro deu muito problema sobre isso aí. Infelizmente, eu tenho que falar a realidade, né? Mas tem outras opções no mercado. Outro problema gravíssimo que dava nesse carro, a questão da borra do motor. Pessoal, isso aí talvez não seja só questão do golzinho não, tá? Quando você compra um carro bem antigo, você compra um carro com mais de 10 anos de uso, principalmente, e quanto mais velho, pior. Você tem que estar muito atento com a questão da borra do motor. É muito fácil você comprar um carro e ele está cheio de borra no motor. E isso é gravíssimo. Se você não tiver cuidado, você vai fundir o motor do carro, tá? Por quê? O que acontece, pessoal? Muitas pessoas eles não trocam o óleo do carro. E quando eles trocam assim, lá muito tempo, passa muito do prazo. E outra coisa mais grave ainda, eles não colocam o óleo correto no motor. As pessoas colocam o óleo mais barato. Então, por exemplo, um carro que foi feito para rodar com motor sintético, você não pode colocar um óleo mineral. Porque a diferença do óleo, pessoal, vou explicar um pouquinho para vocês. Cada óleo, ele suporta uma temperatura. O óleo mineral, vamos supor, um exemplo só. Vamos supor que o óleo mineral aguente 120 graus, sem queimar. Igual o óleo de casa, quando você põe na frigideira, ele não chega, se você acender o fogo e deixar, ele não vai queimar, né? Ele não vai ficar preto na panela, na frigideira. O óleo motor é a mesma coisa. Então o óleo, assim, o óleo mineral, ele suporta uma temperatura. O óleo semissintético a uma temperatura maior. E o óleo sintético, uma temperatura maior ainda. Aí o que as pessoas fazem? O carro é para usar o óleo sintético ou semissintético. O que ele faz? Ele usa o óleo mineral, que é mais barato. Aí o carro foi feito para trabalhar numa certa temperatura que ele precisa daquele óleo mais caro. Aí a pessoa, geralmente se você tem um carrinho mais simplesinho, são condições na grande maioria, tem muita gente que não. Tem gente que tem o banco ali lotado, mas usa um carro bem simplesinho.
Mas a maior parte das pessoas tem um carrinho simplesinho que ela não pode comprar uma coisinha melhor, porque é seguro, é IPVA caro pra caramba, entendeu? Então, junta tudo, a pessoa compra um carrinho mais simples. Então, a pessoa tá naquela situação ali, ela compra aquele carrinho simplesinho e coloca o óleo mais barato. Meu, mas isso vai causar um estrago tão grande no carro. A curto prazo, não. Mas a um prazo mais longo, pode ter certeza. Isso vai dar uma dor de cabeça para quem comprar esse carro no futuro. Se a pessoa não souber como lidar com isso, igual no meu caso, eu mesmo abro o cárter, limpo o pescador, entendeu? Eu, igual a minha ideia, eu já abri o cárter dela, já limpei, já vi como que é lá dentro, observei a diferença dela pro golzinho, é totalmente diferente. O golzinho é uma trompa de aspiração pequenininha assim, ó. Tamanho de uma colher, mais ou menos. Já dou ideia bem maior, bem mais robusta, entendeu? Então, é por isso que eu gosto muito desse carro, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Quando um carro, no caso, que aconteceu isso, que você colocou um óleo errado durante muito tempo e não fez as trocas corretamente, que é o que mais acontecia no golzinho, o que mais acontecia nos golzinhos é isso, até hoje, né? A pessoa coloca o óleo mais barato que tem. Então, aquele ali, com o tempo, ele vai criando uma borra. A gente fala borra porque parece uma borra de café mesmo, entendeu? Em volta por dentro da carcaça do motor, ali no cabeçote, na tampa de válvulas. Em todas as partes assim que não tem atrito, ela vai criando aquela borra. Aí eu chego uma hora, pessoal, que aquela borra, se o excesso de borra, um pouquinho daquela borra que está grudada ali, ela vai caindo no cárter. O cárter é como se fosse uma bacia. Todo o óleo do carro, quando você desliga o carro, ele vai por gravidade, ele vai descendo, você desligou o carro, ele parou de comprimir ali e tal, né? A bomba parou de jogar. Aquele óleo vai começar a descer devagarinho e vai parar no cárter. O que é o cárter? É uma bacia. Imagina você uma bacia que fica embaixo do motor. Tá ali paradinha, esperando para ser usada. Aí quando você liga o carro, tem como se fosse uma cornetinha. Imagina você uma corneta dentro daquele óleo, ligado na bomba. Então quando você liga o carro, a bomba começa a puxar aquele ar, aquele óleo, certo? Começa a puxar aquele óleo e ela é toda furadinha. Acredito que dá para você entender muito bem. O bico dessa trombeta é todo furadinho. Como se fosse uma coisa de chimarrão. Assim, ó. Aqui, ó, me vendo a ideia agora, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma bomba de chimarrão, para tomar chimarrão. Para tomar um mate, tá? Essa pecinha aqui, imagina isso aqui, ó, tá? Então isso aqui tá dentro da bacia, assim, dentro do óleo. Quando o motor começa a funcionar, o óleo vai e começa a puxar aqui por dentro desses furinhos aqui para entrar pro tubo, para subir, para fazer a lubrificação do motor, tá? Beleza, até aí você entendeu, né? Só que acontece o seguinte, pessoal, olha só a gravidade. Ó, tá vendo? Todo furadinho. Então você puxa aqui, né? Vai puxar o mate sem puxar o farelo. O que acontece? Aquele excesso de borra que tem, que vai caindo, que na hora que o óleo está se mexendo, vai caindo no fundo do cárter, ele vai e entope esses furinhos dessa paneirinha. Ele entope esses furinhos. Quando o motor puxa, a bomba de óleo puxa, o óleo não sobe. Não sobe. Como ele não sobe, os carros, a maior parte, não todos, mas a maior parte, mas no caso do Gozil ele é tucho hidráulico, tá? Ele precisa da pressão de óleo para manter os tuchos carregados e regulados para o carro funcionar direitinho. Então, na hora que acontece isso aí, que tampou lá, que puxou o óleo que não subiu, a luzinha no painel vai acender e o carro vai começar a falhar. Vai ficar fraco, vai ficar esquisito, uma aceleração totalmente esquisita. Por quê? Porque as válvulas vão trabalhar errada. Elas vão estar sem pressão de óleo para se manter próximo onde elas têm que se manter. Então o carro vai ficar uma porcaria. Começa a acender aquela luzinha de óleo. Se você andar com o carro desse jeito, você vai fundir o motor. Tá bom? Vou aproveitar esse vídeo para dar uma dica para quem está numa situação mais ou menos parecida. Ah, a luzinha acendeu. O que você faz? Você está num lugar, você precisa ir para casa, a luzinha do óleo acendeu. Tá? Primeira coisa que você faz, você desliga o carro. Parou no farol, desliga o carro. Você vai sair do farol de novo,
vai sair, você liga o carro, porque aquele óleo que estava sendo puxado ali, ele vai voltar de novo lá pro cárter. E quando ele volta empurrando aquela sujeira para baixo. Às vezes você liga, quando você liga, ela apaga a luz do óleo de novo. Mas quando tá muito cheio, rapidinho, daqui a pouco ela vai acender de novo. Mas dá para você chegar na sua casa. Nem sempre quando acende a luzinha do óleo, o problema é sujeira no cárter, nem sempre. Mas quando tá um carro muito velho, você já é uma das primeiras coisas que você imagina, tá? Mas muitas vezes é a própria cebolinha do óleo, que ela dá um problema nela e ela começa a não fazer. Quando ela recebe a pressão, ela não mostra para o painel que ela recebeu pressão, o painel entende que não tem pressão de óleo. Então, pode ser o defeito na cebolinha, mas fique atento quando o defeito for na trompa de aspiração lá. Não no defeito na trompa, na borra. A borra entupiu lá. Qual que é a solução para isso? A solução, você vai ter que fazer uma limpeza, tá? Existem várias coisas, mas eu não vou falar disso aqui agora, porque o assunto é o golzinho. Senão o pessoal vai falar, pô, você está falando golzinho, já começou a falar de mecânica, né? Mas é só para vocês entenderem, pessoal, a gravidade que é você andar com um carro que está com problema de sujeira lá dentro do óleo. É uma dor de cabeça, você não tem... E aí o que acontece? Você troca o óleo, melhora, porque daqui a 15, 20 dias já começa a dar problema de novo. Já começa a acontecer a mesma coisa e muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, tá? Uma hora eu vou falar só sobre isso aí, só sobre o mais aconselhável num caso desse aí, tá bom? Uma hora vai ser um outro assunto esse vídeo aí. Mas então o golzinho tinha muito isso aí. Pessoal, eu limpava aquele pescador lá, eu tirava fora, eu fazia um flushzinho mais ou menos. Não fazia um flush, uns produtos mais especiais. Fazia esses produtos que vendem aí mais ou menos. Ah, mas pouco tempo já começava de novo. Até que um dia eu pensei que eu tinha resolvido o problema. O que eu fiz? Eu fiz um flush e tal, né? Comprei descarbonizante, comprei uma par de coisa e tentei limpar, abri o motor por baixo ali, tirei o cárter e tentei limpar o máximo possível, né? Eu deixei o mais limpo possível. Aí depois, passou já depois desses 12 anos, Deus parou, comprei a ideia, aí fiquei um tempo com os dois, depois vendi esse carro com uma pessoa conhecida minha, até eu achei que eu tinha resolvido o problema, porque eu dei um capricho o máximo possível, mas na verdade ali o procedimento é outro mesmo, tá? Mas eu fiz o que eu pude pelo golzinho, né? E rodei 12 anos com ele e se tivesse, talvez até hoje estava com ele aí, né? Se precisasse, né? Mas assim, o carro deu esse problema, aí depois que eu vendi o carro, ainda passou uns tempos, ele ainda deu esse problema, mesmo depois desse trato que eu dei, né? Então são inúmeros os problemas desse carro. Aí você vai ver a alavanca ali do freio ali muito frágil, né? O banco, pessoal, troquei tipo uns negocinho que vai no trilho lá, não me lembro nem como é que era mais. O trilho não corria direito, aí nos bancos do passageiro e do motorista, era mais ou menos assim. Não corria direito. O meu carrinho é tão velho, nunca deu meu rola normal lá, bem macio para girar. Hoje o carro que eu tenho, eu fiz de ideia, né? Mas o meu golzinho, infelizmente, ele era muito frágil. Era muito frágil. Era esse problema do banco, era problema de vidro caindo, era rolamento que nunca, não ficava muito tempo, era escapamento. Ou seja, esse carro tinha várias fragilidades. Infelizmente, essa é a real, tá? Totalmente diferente, por exemplo, se você pegar um Palio hoje, por exemplo, hoje não, hoje um Palio, já mesmo os Palios antigos, até o motor Fiazinho, mais antigo ainda, de 90 e poucos, aquele motor é muito bom também. E o Fire, então, nem se fala, tá? Da mesma linha do motor do meu carro, só que o Fire, geralmente no Palio tem os mais antigos, tem uns 1.0, né? Muito bom, o Uno também. O Corsa, eu já andei no Corsa já algumas vezes, eu não gostei, pessoal. Se você tem um Corsa aí, você vai me desculpar, mas eu falo pra você, eu não gostei de jeito nenhum desse carro. Eu achei um carro muito sequinho, muito, sabe, sem graça, tá? O Uno, na época, era um carrinho até mais ou menos, né? Já não era um carro tão ruim assim, mas o problema do Uno também é fragilidade. Banco quebra, tudo. Mas é um bom carro. É um carro também que não te dá dor de cabeça, tá? Agora, o golzinho deu trabalho aquele golzinho ali. Mas eu vou falar a verdade pra você. Era uma benção. Pra mim, eu rodava aquele carro pra tudo quanto é lado. E muito econômico. Eu enchia o tanque com aquele carro ali.
eu enchia o tanque daquele carro mais ou menos uma vez por mês, quase. Faltava poucos dias para completar o mês. E eu rodava todo dia com esse carro, todo dia. Às vezes ia até pro litoral, na casa do meu pai, que é uns 60 quilômetros, né? Meu pai já não está mais entre nós. Mas eu ia lá, e aí eu tinha que completar um pouquinho mais o tanque de combustível. Mas era mais ou menos, ele fazia um torno de 10 e pouco. Para aquela época lá, para mim era muito bom, tá? E o carro andava bem. O carro, aquele motorzinho lá, o ponto positivo dele é que ele andava bem, muito bem, por sinal. O casamento do câmbio e o motor também era muito bem feitinho. Os dois se davam muito bem e você tinha um bom desempenho do carro, tá? Era gostoso de dirigir. Até hoje, se você dirigir um carro desse aí, eu acho que você vai gostar, apesar da simplicidade, mas é um carro muito gostoso para você dirigir. Eu acho muito bom, tá? Em vista do Corsinha, não tem comparação. E melhor até mesmo do que o Palio para dirigir. Isso aí já é uma opinião minha, um gosto meu. Talvez você vai falar, não, eu não concordo. Não, não é que eu não concordo, é que você tem o seu gosto e eu tenho o meu. É simplesmente isso aí, entendeu? Mas hoje, se eu fosse comprar, jamais eu compraria o Golzinho. Então, se você está precisando de um carrinho velhinho mesmo, tem que ter um velhinho para você fazer alguma coisa, sei lá, cada um tem a sua necessidade, pessoal. Tomara a Deus que você esteja pensando em comprar um carro de 200 mil, mas tem pessoas que precisam de um carrinho bem baratinho, né? Então, eu não aconselho mais você comprar esse carro, porque hoje eles devem estar detonados a maior parte. A maior parte desses carrinhos mil, Golzinho mil, deve estar detonado, tá? Não é um carro feio, até hoje eu acho que, em vista de uns carrinhos que a gente vê por aí, para mim não é um carro feio, não é um carro feio por fora, não, o painel dele também não é tão feio, tá? Aí depois surgiu o Gol geração 3, 4, 5, entre 3 e 4 eu não sei bem a diferença entre 3 e 4. Mas a geração 5 já ficou bem diferente e tal. Mas também já deu aqueles problemas de motor da Volkswagen, tem que trocar vários motores, e as pessoas consertavam o motor, daqui a pouco dava problema no virabrequim, que eu tenho que abrir o motor, eu tenho que fazer. Então hoje em dia, até 2015, 16, 17 por aí, é um carro que não é aconselhável comprar, tá? Eu mesmo não compraria. Não recomendo que se compre esses carros aí. Depois que eu conheci os carros da linha da Fiat, eu vi que os carros são infinitamente melhores. Ah, tem gente que ainda tem aquela mentalidade. Ah, eu não quero o carro da Fiat. Pessoal, os tempos mudaram. Nós não estamos na época do Fiat 147, não. Tem gente que é atrasada. Tem gente que escuta uma coisa aqui. Lá no passado, nunca mais ele tira aquilo da cabeça. Gente, muitas coisas a gente ouve. Durante a trajetória da gente, na vida da gente, a gente escuta muitas coisas. Mas tem que estar atento, tem que filtrar aquilo que passa, que as pessoas falam para nós, né? Você escutou um negócio lá atrás, a Fiat não presta. Há 40 anos atrás você escutou isso, até hoje você acha que a Fiat não presta. A Peugeot colocou o motor da Fiat nos carros dela, 3 cilindros no carro dela agora. Para dar credibilidade na Peugeot, que a Peugeot estava meio sem credibilidade. Colocou um carro da Fiat, para mim, na minha visão, para poder dar mais credibilidade. Não sei se você está junto, se não está as duas marcas lá. Se é o mesmo grupo, não sei. Só sei que a Peugeot colocou o motor da Fiat lá. E para mim faz muita diferença. O motor da Fiat, você sabe que tem o seu prestígio. Tá bom, pessoal? Então, é só um desabafo para você. Às vezes, você está precisando comprar um carrinho, o meu conselho é que não compre esses carros mais. Tá bom? E se você tem um Golzinho, quiser fazer um comentário, falar se está certo, se está errado, se eu falei besteira ou não falei, ah, comenta aí. Eu gosto quando as pessoas comentam. É muito gostoso quando você abre ali o aplicativo do YouTube e você vê as pessoas comentando. Nem que você não tenha tempo de responder ele na hora, mas eu acho muito bom. Eu gosto pra caramba, tá? Vira tipo um vício você ficar vendo o comentário das pessoas. Tá bom, pessoal? Tá que você fazer nada, tal. Eu falei, faz tempo que eu tô querendo fazer esse videozinho aí do Gol, tá? Então, tá aí o vídeo. O carro é gostoso para dirigir, o carro é econômico, viajei com ele, o carro desenvolveu bem. A pessoa que comprou de mim falou, meu, ficou surpreso com o desempenho do carro na estrada, por ser mil, não é 2.0 não, por ser mil. Mas infelizmente ele veio dar esses problemas aí. E, outra coisa também, que eu tava me lembrando, esse carro dá muito problema, não posso deixar de falar isso nesse vídeo, ali na carcaça da válvula termostática. Meu, esse carro dava tanto vazamento de água, era na carcaça da válvula termostática,
Aqueles tubos que vai atrás do motor também dava bastante problema. E aí o que acontece, pessoal? Você fala, mas é só comprar aquelas borrachinhas ou trocar aquelas pecinhas baratinhas, né? Se você comprar aquelas peças bem baratinhas que vende no mercado paralelo, era jogar dinheiro no lixo. A carcaça da válvula termostática, pessoal, se você comprar ela paralela com as vagabundinhas, esquece. Aí você coloca ela por uma semana, ela tá vazando de novo. Você tem que comprar a original. Na época, a paralela custava R$ 8. E a original era 85, se eu não me engano. Mais de 10 vezes mais caro. Em torno de 10, 11 vezes mais cara. Mas só que era a única que resolvia, porque se colocasse uma paralela... Outra coisa também, aproveitar para falar, para vocês verem que eu não estou forçando, que o carro é tão fraco, tão frágil, foi tão mal feito aquele carro, na minha opinião. Foi tão mal feito, tão, sabe, foi tão relaxado aquela construção daquele carro ali, que o motor, por exemplo, uma vez eu fui trocar, se eu não me engano, essa carcaça da válvula termostática. A tampinha lá, fui trocar a tampinha. E são só 2 parafusos, numa posição atrás do motor. Uma posição que você tem que enfiar a mão lá atrás assim e trocar. Você tira os 2 parafusos, né? Aí vai sair aquela capinha ligada na mangueira. Por que é a carcaça da válvula? Porque a válvula termostática vai ali dentro, aí uma tampinha, tá? Eu ia trocar a tampinha. E aí o que aconteceu? O parafuso, pessoal, não tem nada pra mostrar aqui, mas o parafuso dessa finurinha. Ele devia ter menos de, em torno de 5 milímetros, vai. Não tinha 5 milímetros, eu acho, o parafuso. Então, é mais ou menos 4 milímetros de diâmetro aquele parafuso, num lugar que a água fica escorrendo ali. Dava muito vazamento, a água ficava escorrendo. Aí você já imagina o que aconteceu. Eu fui tirar essa carcassinha de lá, a tampinha da carcaça, ele estava enferrujado lá dentro. Na hora que eu fui soltar, ele quebrou lá. Você imagina, na parte de trás do cabeçote. O que teve que fazer? Por causa desse bendito parafusinho que podia muito bem ser grossinho, na grossura de, sei lá, uns 10 milímetros, 8 milímetros, alguma coisinha. Fininho pra caramba, parecendo uma agulha. Fui tirar, quebrou, teve que fazer o cabeçote, arrancar o cabeçote fora por causa de um parafusinho. Porcaria que a Volkswagen fez. Infelizmente, é por isso que eu falo pra vocês. Não adianta a pessoa falar, não, o carro é fraco. É fraco. E se você comprar um carrinho desse aí, você vai se arrepender. É um conselho que eu te dou. Quando eu lembro de todos os detalhezinhos desse carro aí, eu falo, meu, é muita diferença de um carro para outro. Não tem comparação, tá bom? Então eu falo para você, para mim foi uma bênção. Apesar de tudo isso, porque eu mesmo mexi com ele, eu mesmo me virava com ele. Só alguma coisa que eu precisei pagar para fazer. Mas eu mesmo, a maior parte das coisas, eu mexia com ele. Dava um problema aqui, eu ia lá e consertava. Entendeu? Até, pessoal, até vela. Até vela naquele carro ali, eu não sei o que tinha aquele carro. Vira e mexe, dava problema de vela. Parece que até as velas do carro foi mal projetada. Era muito frágil. Minha ideia aí, ó. Quantos anos sem trocar vela, o carro dá falhamento, o carro roda lisinho, lisinho, entendeu? Não, mas daquilo ali não. Até vela nova. Cheguei a comprar um jogo de vela nova, começou uma falhação, não entendi o que estava acontecendo, falhava. Com a vela novinha. Tudo bem, com um defeito de uma peça, eu acredito que qualquer carro pode acontecer, né? O jogo de vela novinho, aí foi piorando, não achava o defeito, porque se você... A gente em casa não tem todos aqueles... Eu não tenho todos os equipamentos certinho para fazer análise, não tinha scanner, por exemplo, né? Hoje eu tenho um scannerzinho que só serve para os carros mais novos, inclusive no meu carro não dá, tem que ser a partir de 2011. Mas aquele scannerzinho funciona bem. Então aquele carro começou com aquela falhação, até que chegou a hora que ele ficou tão ruim, quase não dava para sair da garagem, aí sim que eu descobri que o problema era a vela nova que eu tinha colocado. E vira e mexe esse carro dava problema de vela. Ou seja, problema é o que não faltou nesse carro. Só que na minha mão, graças a Deus, para mim ainda foi uma benção, me serviu, era a minha necessidade, eu não podia comprar outra coisa, entendeu? Então, para mim, me serviu muito bem. Andava de boa, para tudo quanto é lado, tal, sem estar devendo ele, estava pago. Saía da minha casa, vamos supor, entrava 7 horas no serviço, saía da minha casa 6h40, 6h45, 7 horas eu estava lá na frente da empresa, tá? Então, mesmo sendo um carro velhinho, para mim foi uma bênção. Porém, eu sei que nem todo mundo tem conhecimento e condições de ele mesmo ficar nesses consertos desses pequenos defeitos aí. Vai ter que pagar tudo.
E se você for pagar tudo, vai ficar bem difícil. Então, o conselho que eu te dou, se você for comprar um carrinho desse aí, entre esses carros que eu te falei, compra um Palio. Compra um Palio que você não vai se arrepender. Claro que o carro mais velho, pessoal, o carrinho mais velho, ele vai apresentar vários tipinhos de defeitos. Isso aí não tem jeito. Carro muito velho, ele vai aparecer defeito porque já está muito bem usado, entendeu? Por isso que eu não sou hoje contra uma pessoa que às vezes faz uma dívida, fica apertado ali e tal. Eu não sou contra. Eu já até ficava pensando, pra que eu vou ficar fazendo? Mas cada um tem sua realidade, pessoal. Essa pessoa, imagina você. A pessoa não tem conhecimento nenhum de carro. O carro quebra, dá um defeito ali. A pessoa não sabe, não tem a menor noção do que está acontecendo. A pessoa tem medo mesmo. Ela não quer essa incomodação. Então ela passa um apertinho ali e tal. Às vezes bastante aperto e compra um carro bem mais novo. Para um carrinho simples, mas bem mais novo. Para não ter tanta dor de cabeça, não ter tanto problema com o carro. Porque o carro velho dá problema mesmo. É bom para combustível. Chega uma hora que até o miolo da chave dá problema, dependendo da idade do carro. Tá bom, pessoal? É um desabafo, é um bate-papo sem vocês poderem, né? Mas quem puder comentar aí, né? Quiser comentar aí, pode comentar. Eu aconselho hoje, se eu fosse comprar um carrinho usadinho, compraria um Palio. Corsa eu não gosto, confesso pra você que eu acho que a GM também, meu, exagerou na simplicidade daquele carro ali. Que carrinho esquisito. É por fora você acha até bonitinho. Por fora, se olha o Corsinha, até acho legalzinho. Mas quando eu entro naquele carro ali, eu ligo o carro, eu desanimo. Acostumado que você liga o meu carro, não, sabe? É totalmente diferente. Pessoal, já falei pra caramba, a hora já passou, já tá com mais de meia hora do vídeo aí, tá? Muito obrigado. Comente, por favor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.